Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos para mais uma quarta-feira do Elencos Atualiza. Hoje vamos falar sobre orçamento sigiloso. Quando, como e por quê? Eu vou falar sobre por que usar e por que não usar o orçamento sigiloso, quando usar, em que casos. É claro que isso vai depender muito da realidade, das particularidades locais, do mercado, mas existem alguns caminhos que já devem ser pontuados, que já podem ser considerados como, digamos, de maior propensão para o orçamento sigiloso, para se obter os benefícios do orçamento sigiloso, e como utilizar o orçamento sigiloso, ou seja, como proteger o sigilo e como divulgar o orçamento. Esses são os dois pontos que eu vou falar na parte de como utilizar o orçamento sigiloso. Então vamos lá, vou começar aqui, vou compartilhar o meu slide. Se vocês estiverem me ouvindo bem, espero que estejam. Podem dar um joinha. Se não, se tiver qualquer problema na comunicação, no vídeo, no áudio, no slide, deem um grito aí, pelo microfone ou no chat. Eu vou tentar ficar acompanhando aqui com vocês, ok? Vamos lá. Essa é uma aula que eu já tinha preparado há algum tempo e eu já vinha querendo tratar sobre alguns aspectos do orçamento sigiloso. Eu já tinha feito essa aula, acho que a última aula que eu tinha gravado sobre esse tema foi em 2021, 2022 e preparado essa aula. E basicamente desde então eu vinha reproduzindo nas aulas, principalmente nas aulas de pesquisa de preços, de orçamento estimativo, eu ia falando sobre os mesmos aspectos do orçamento sigiloso, né? Algumas vantagens, algumas desvantagens, mas eu já queria atualizar um pouco mais essa aula. Em alguns eventos presenciais e conversando com algumas pessoas que utilizam o orçamento sigiloso, eu percebo que existe uma divergência muito grande sobre os benefícios, sobre as vantagens, sobre as desvantagens. É realmente um tema que divide muito divide as opiniões doutrinárias e divide as opiniões de quem o utiliza na prática. Então, muitas vezes, eu percebo isso claramente. A gente vê pessoas que utilizam com frequência o orçamento sigiloso e não gostam. Outros que utilizam com frequência o orçamento sigiloso e gostam, né? Acham que tem realmente um benefício. Então, eu queria já aprofundar um pouco mais essa discussão e não ficar limitado a argumentos favoráveis, argumentos contrários, adentrar um pouco mais e fazer algumas observações adicionais sobre o orçamento sigiloso. Pois bem, vamos primeiro fazer uma introdução. Feita a pesquisa de preços, definido o valor estimado da contratação, é esse momento que a gente vai decidir. Na verdade, a gente decide um pouco antes. É nesse momento que a gente vai tornar ou não o orçamento sigiloso. A questão que se põe é a seguinte: será que é necessário ou é recomendável que esse valor, esse orçamento que a gente estimou para a aquisição de um determinado bem ou serviço, ele seja público, como afinal exigia a Lei 8666 de 93? Quando a gente analisa, quando a gente pensa nas negociações privadas, né, numa compra, quem é que dá o primeiro preço? Quem é que primeiro indica qual é o preço de um determinado bem ou serviço? É o vendedor. É o vendedor. Se você for na Amazon, em qualquer site de e-commerce online, vai estar lá o bem ou serviço que você quer adquirir, um determinado preço. Mesmo quando não se trata de uma compra online, quando se trata de algum serviço, você vai especificar, por exemplo, uma reforma de um apartamento, ou qualquer outra prestação de serviço, você vai especificar o que você quer e o fornecedor é quem vai dizer o primeiro preço. E a partir daí é que se vai iniciar a negociação. Só quando a gente está tratando, talvez, de coisas muito complexas, de objetos que, em princípio, não estão à venda, e a partir daí surge o interesse de alguém de comprar ou de vender,
É que talvez ali numa conversa, na negociação, é que uma ou outra parte vai ter mais liberdade de oferecer um valor, né? O comprador pode se sentir à vontade para já oferecer, para dar uma oferta, uma proposta de compra e já indicar aquele preço. Se você for para qualquer curso de negociação, você vai ver, o professor vai dizer, e provavelmente ele vai fazer alguma dinâmica que demonstre claramente isso. Eu já participei de algumas. Você vai perceber que é um erro primário numa negociação, você ser o primeiro a dar o preço. Se você for o comprador e você dá o preço, você já joga um preço, você estará muito provavelmente cometendo um erro na sua negociação. A não ser que você seja muito seguro em relação ao quanto aquilo lhe é benéfico, aquele produto ou serviço, e você esteja muito seguro do preço que você quer oferecer, aí talvez isso não vai ter tanta relevância, né? Pensando aqui em propostas de compra e venda de empresas. Às vezes o comprador ele sabe tanto que ele vai lucrar absurdamente com a compra, com a aquisição daquela empresa, que ele pode sentir à vontade para dar uma oferta ousada, para forçar mesmo, gerar o desejo de venda de uma empresa, porque ele sabe que o retorno para ele vai ser gigantesco. Eu lembro da negociação do Instagram, né, pelo Facebook. O Facebook pagou R$ 1 bilhão pelo Instagram. E, bom, na época, muita gente, eu inclusive, embora eu seja um ignorante nesses, em relação a essas aquisições, mas muita gente do mercado achou que era muito ousado por parte do Facebook, né, hoje Meta, pagar 1 bilhão por aquela ferramenta. Era um valor muito alto. Hoje a gente vê claramente que isso foi uma pechincha. Foi. O Facebook, né, Meta, transformou o Instagram numa máquina, num negócio absurdamente é, mu- coisa de centenas de bilhões, nem sei quanto é que vale, mas é um negócio surreal. O quanto a Meta estendeu, amplificou o Instagram. Não é nem 1 bilhão hoje, não é nem, sei lá, 5% do que vale o Instagram. Então, nesses casos, talvez faça sentido o comprador dar um preço logo de início, né? É uma negociação muito mais complexa. Mas para todas as nossas compras, as nossas negociações privadas, se você é um comprador e você já chega dizendo o valor que você está disposto a pagar, você é um principiante. O que muitas vezes acontece, por exemplo, em mercados livres, né? Você vai para uma feira de rua. O que que o vendedor faz? Ele dá um preço, bem, né? Ele dá aquele preço cheio, mas na hora que você está saindo, ele diz: Não, mas espera aí, quanto é que você me sugere? Dê o seu preço, diga o seu preço. Compra e venda de imóvel. Tem aquele preço cheio, mas é o preço de início de negociação. Aí vem o comprador e, se ele realmente quer comprar o apartamento, ele dá o seu valor. Pois bem, por que que eu estou falando isso? Porque esse preço de início da negociação, aquele preço que, olha, agora que a gente vai começar a negociação, a gente chama esse preço de preço âncora. É o preço a partir do qual os valores que vão ser negociados vão orbitar. Se você chega se o vendedor lhe dá um preço, ó, para esse numa feira, né? Você vai comprar, sei lá, algum objeto lá de decoração. E aí o vendedor diz que o objeto é R$ 100. Aí você não, você vai saindo. Ele, não, então ó, qual é o seu preço? Qual é o seu valor? O que que você me oferece? Aí se você pode dizer, eu dou 90. Pode ser que o vendedor lhe vendesse até por 50. Se você oferece 90, ele vai ficar muito feliz. E aí o que que ele vai dizer? Não, 90 não. 90 é muito pouco para mim. Eu ofereço 95. Aí você, não, 95 eu não aceito, só 90. Aí ele 92. Aí você 91. Pronto, fechou em 91.
Ele lhe venderia por 50, mas como você ancorou, pelo menos após, né, o valor cheio que ele colocou, você ancorou em 90, a negociação orbitou ali a partir do valor 90. Se você tivesse oferecido 40, o que ele ia fazer? Ah, não. Aí você está me ofendendo, né? Isso é um absurdo. Você não está respeitando o meu trabalho. Aí você, tá bom, pois eu vou embora. Aí ele, não, peraí, suba mais um pouquinho. Aí você diz 50. Aí ele, tá bom, fechado. Ou seja, ele lhe venderia por 50. Né? Você é que baixou demais. Por que ele pede para você ofertar, dar um valor? Porque ele tem expectativa da surpresa. Pode ser que você esteja disposto a pagar realmente um valor muito acima daquilo que ele está disposto a negociar. Então, aquele que é mais afoito, que dá um valor, que julga ser o valor, na sua cabeça, em princípio, o valor justo, pode estar perdendo uma grande oportunidade de negócio. O melhor preço para se iniciar uma negociação é aquele que o outro, que a outra parte oferta. Porque você, a partir da oferta da outra parte, você pode ter uma boa surpresa. Portanto, essa âncora, esse valor âncora, ele é fundamental para a definição do valor final da negociação. E a administração pública, de certo modo, o que ela faz, historicamente? Ela se comporta como esse negociador ansioso, que já anuncia o quanto está disposto a pagar antes mesmo de ouvir o que o vendedor tem a dizer. Por quê? Porque, como regra, o orçamento é sempre divulgado, como exigia a Lei 8666, que já dizia que o orçamento tinha que ser divulgado juntamente com o edital. Então, a nossa questão aqui é saber, primeiro, a legalidade do orçamento sigiloso, a gente vai ver a evolução legislativa e jurisprudencial sobre o tema. E quando, por quê, em que casos utilizar e quais os problemas do orçamento sigiloso? Espera aí que eu tirei da tela. Saiu aqui da tela. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos fazer um breve panorama da evolução legislativa. Lei 8666 constitui em anexos do edital orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários. Então, o orçamento, se ele é um anexo do edital, a divulgação do valor é obrigatória. Né? Nas concorrências, tomadas de preços, convite, não tinha espaço para o orçamento sigiloso. Só que aí veio a lei do pregão. E a lei do pregão, ela não repetiu a obrigação de divulgar o orçamento no edital. Ela apenas exigiu que o orçamento fosse divulgado, constasse no procedimento interno, nos autos do processo administrativo. E aí essa omissão fez com que o debate sobre essa possibilidade do orçamento sigiloso nos pregões fosse ventilada. No início, alguns entendiam que não era possível, que tinha que seguir a regra da publicidade, e depois o pessoal passou a achar, não é bem assim, se o orçamento sigiloso pode ser positivo, por que não? E a gente vai já ver como é que por que essa evolução nesse sentido se deu. Veio em 2011 o RDC, aí a gente já vê uma inversão da tendência. No RDC, regime diferenciado das contratações, inicialmente para obras da Copa, né, de infraestrutura, para a Copa e a Olimpíada, nessas contratações, nesse regime, o orçamento previamente estimado para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da licitação. Então, no caso do RDC, o orçamento sigiloso passou a ser a regra. Então vejam que a gente começa a inverter a tendência. E o RDC, como vocês sabem, ele já vinha trazendo muitas novidades no regime das contratações públicas, trouxe muitos instrumentos, ferramentas novas,
que foram incorporadas na Lei 14.133. Não exatamente essa ferramenta. 2016, continua a tendência de preferência pelo orçamento sigiloso, lei das estatais. Nas estatais, nas contratações, nas licitações das estatais, o orçamento, como regra, será sigiloso. Será sigiloso. Decreto 10.024 de 2019, que regulamentou o pregão eletrônico, incorporou a jurisprudência que já era predominante no Tribunal de Contas da União, pela preferência do orçamento sigiloso. Então, nesse decreto, o valor estimado ou o valor máximo aceitável, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso. Vem a Lei 14.133 e inverte totalmente a tendência. Em vez do orçamento sigiloso ser a regra, ele passa a ser a exceção. Ele passa a ser uma exceção que deve ser justificada. Então, no artigo 24 diz: desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e demais informações necessárias para a elaboração das propostas. E nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. E na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital de licitação. Por óbvio, se você está fazendo uma licitação em que o critério é maior desconto sobre um determinado valor, esse valor precisa ser informado. Então percebam que a gente foi numa tendência de preferir o orçamento sigiloso. A jurisprudência do TCU foi cada vez mais exigindo, em determinado momento, passou a exigir o orçamento sigiloso, a ponto de que a não utilização, a divulgação do orçamento nos pregões precisava ser justificada. Na Lei 14.133, regra geral, continua a regra da divulgação. Muda em relação a 8666, o que é positivo, porque na Lei 8666 era obrigatória a divulgação, não existia nem a possibilidade de sigilo. Agora vira uma ferramenta, uma possibilidade. E eu gosto quando a lei é flexível. Eu gosto quando a lei não prefere uma coisa ou outra. Ela deixa para o caso concreto, ela deixa para o gestor, ela deixa para as circunstâncias, para o órgão decidir. Licitações, contratações públicas, técnica de contratação pública, precisa ter flexibilidade. Eu já falei isso várias vezes para vocês. A formatação da licitação é uma brincadeira, é um jogo. É um joguinho de regras em que a gente quer informações do mercado sobre o menor preço para um determinado bem ou serviço, e a gente quer que isso seja num tempo relativamente curto. A gente não tem tempo para ficar negociando demais. Então a gente cria esse jogo, formata esse edital com incentivos para que os licitantes deem suas melhores propostas num tempo relativamente curto. Só que como o mercado é muito vasto e a administração pública compra de tudo, a gente precisa de flexibilidade para que cada órgão público possa adaptar e fazer essa brincadeira e se formatar esse jogo de acordo com a sua realidade. Pois bem, vamos ver agora o porquê. O porquê, vamos começar pelo porquê. A aula é orçamento sigiloso, quando, como e porquê. Vamos começar pelo porquê. Por que manter o sigilo do orçamento? Quais são os argumentos favoráveis à manutenção do sigilo? Primeiro, vamos lembrar que a crítica de que isso seria uma afronta ao princípio da publicidade é uma crítica falsa, é uma crítica que não é válida, porque a gente está falando, na verdade, de uma publicidade diferida.
A gente não está tornando o orçamento sigiloso para sempre. É apenas para o jogo. É apenas para forçar que os licitantes deem o seu menor preço sem essa âncora da administração. Então, não há afronta ao princípio da publicidade. Seria um exagero dizer isso. Pois bem, o argumento favorável é justamente esse que eu falei e que eu venho mencionando desde o início da aula. Evitar o efeito âncora nos preços. Se você diz, informa o seu preço de referência, e o seu preço de referência logicamente não pode ser um preço baixo. Logicamente tem que ser o seu teto, é o máximo que você admite pagar. Então você necessariamente, como parte de uma negociação, está ancorando o seu preço num valor alto. Então, quando você torna o orçamento sigiloso, quando você não diz para os fornecedores o quanto você está disposto a pagar, você os deixa no escuro e você força que eles já joguem o menor preço que eles são capazes de oferecer, sem se preocupar, sem ter como referência o máximo que a administração está disposta a pagar. Entenderam? Então, o primeiro grande argumento favorável ao sigilo do orçamento é evitar o efeito âncora nos preços para poder jogar o preço mais para baixo possível. O segundo, o segundo argumento para o orçamento sigiloso, deixa eu voltar aqui, é dificultar a formação de cartéis e conluios. Porque, na teoria e em alguma prática, né, também não dá para dizer que isso não acontece na prática, mas é muito restrito. A divulgação do orçamento sigiloso facilita a combinação de valores, o conluio. Porque você, em mercados, por exemplo, que são em que há pouca concorrência, em que os fornecedores se conhecem, eles podem perfeitamente combinar uma atuação conjunta, ou um pagando um valor para o outro. Né? Isso sempre aconteceu nas licitações, na área de engenharia, engenharia de. Né, na parte de engenharia mais complexa, onde tem. Onde o mercado é mais restrito, onde poucas empresas são capazes de prestar, né, de executar uma determinada obra, é muito comum que uma empresa ligue para outra, sabendo que poucos têm aquele atestado de capacidade técnica. Uma empresa entre em contato com a outra e diga: ó, o que que você acha de você não entrar nessa licitação e eu lhe dou aqui um determinado valor? E aí você me deixa entrar sozinho, com o valor cheio, porque afinal eu sei qual é o valor cheio. Eu sei qual é o valor máximo deles. E aí eu vou abaixar um pouquinho, mas vou estar com uma gordura farta ali para lucrar. Então, se não houver a divulgação desse valor, ora, ainda que você pague para uma empresa não disputar, você não sabe quanto você precisa dar para não ser desclassificado. Porque o valor máximo que a administração está disposta a pagar é sigiloso. Então, teoricamente, o orçamento sigiloso dificulta a formação de cartéis e conluios. Isso é recomendado pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e pela própria OCDE, a Organização, né, de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, que é uma organização internacional, que emite essa recomendação para todos os países membros. Então, isso é, para os órgãos de defesa da concorrência,
o orçamento sigiloso é uma boa ferramenta para evitar cartéis. E o CAD sempre recomendou. A jurisprudência do TCU foi nesse sentido de insistir no orçamento sigiloso, com base também nessas recomendações do CAD. Então, esses seriam os dois grandes benefícios do orçamento sigiloso. Podem haver outros benefícios também, benefícios operacionais. Querendo ou não, se você bota o orçamento em sigilo, você evita, por exemplo, alguns aventureiros, né? Aquele pessoal que vê lá uma licitação com um valor bem cheio, e aí, não custa nada tentar, botando um valor cheio. Vai que os outros são inabilitados e sobra aí essa boquinha para mim. Então, o orçamento sigiloso pode evitar também esses aventureiros. Nos Estados Unidos, a regra também é o orçamento sigiloso, né? Na União Europeia já é o contrário, o orçamento sigiloso é mais em casos específicos. Então, as experiências, as normativas pelo mundo afora são variadas, né? Eu gosto da flexibilidade. Pois bem, esses são os dois argumentos favoráveis. Aí você pode pensar, poxa, professor, você só deu argumento bom aí, favorável ao orçamento sigiloso. O que que pode ser ruim no orçamento sigiloso? Eu achava também que o orçamento sigiloso era uma boa ideia. Aí eu comecei a conversar eu lembro inicialmente com meu pai, que sempre trabalhou, né, prestando serviço para a administração pública, depois conversando com meu irmão, e eles começaram a me apontar alguns problemas do orçamento sigiloso. O primeiro deles, e que é quase que um argumento definitivo contra o orçamento sigiloso, é a corrupção. O orçamento sigiloso no Brasil é complicado, né? A OCDE, ela recomenda ali, sei lá, de onde é que ela de onde ela é baseada na Europa, né? A partir das práticas europeias, que, enfim, tem corrupção na União Europeia também, mas é que no Brasil as coisas são diferentes. O orçamento sigiloso no Brasil, eu diria que mais de 90% das vezes ele vaza. Alguém tem acesso ao valor. Alguém que não deveria ter acesso ao valor tem acesso ao valor. Licitante tem acesso ao valor. Nas estatais, onde o orçamento é sigiloso como regra, eu garanto para vocês, sempre vaza. Sempre vaza. E você conversa, quer saber por que eu sei disso? Converse com licitantes que prestam serviço para estatais. É assim, todos eles sabem. Às vezes não vaza, às vezes alguém lá das estatais, ó, não quero vazar. Mas quem quiser vazar, vaza com facilidade. E quem tem acesso a esse valor vai ter uma vantagem competitiva absurda. Você tem lá um orçamento sigiloso, quem tiver o preço abaixo de 30%, por exemplo, pode ser considerado inexequível e ser desclassificado. Quem tem acesso ao orçamento vai colocar aquele preço lá no limite dos 30% e não vai ser desclassificado. E é óbvio, isso acontece todo dia, tá? E é óbvio que quem botou no limite ali teve acesso ao orçamento, porque ele botou exatamente no limite da inexecuibilidade. Então, a partir daí, e claro, lendo também a doutrina, o professor Marçal Justin Filho já era crítico do orçamento sigiloso há muito tempo. Ele provavelmente já estava vivendo a experiência na prática, ele já sabia, a partir de sua vivência prática, por que não ia dar certo. E ele criticava justamente pelo vazamento, pela facilidade do vazamento do orçamento sigiloso. O vazamento intencional. Às vezes, o vazamento nem é intencional, tá? Quando as estatais. Mas hoje a maioria mas no início da lei das estatais, quando veio essa regra do orçamento sigiloso, muita gente me falou: olha,
Bastou eu entrar no site, acessar o processo administrativo, que estava lá, que eu via o orçamento. Se esqueceram de fechar o processo e de torná-lo sigiloso. Pelo menos a parte do orçamento. Então, esse argumento, para mim, ele passou a ser determinante. Porque realmente, a partir das nossas experiências, a gente vê o quanto esse orçamento ele é facilmente vazável. Então, isso é um ponto negativo no orçamento sigiloso. Que é esse terceiro ponto aqui que eu estou mencionando. O outro ponto, eu vou falar desses dois últimos aqui. Eu vou falar desses dois últimos primeiro. Porque são os dois pontos que o professor Marçal de Tem Filho sempre argumentou e que eu, na minha experiência, via, né, com mais frequência. O segundo ponto negativo que o professor Marçal apontava, e que eu coloco aqui por último, é que o orçamento sigiloso impede a correção desse orçamento. E aí, novamente, principalmente obras, serviços de engenharia, serviços mais complexos, em que o orçamento muitas vezes está defasado. Se esse orçamento estiver sigiloso e realmente o sigilo for protegido, como deve ser, o que vai acontecer? As empresas não vão poder impugnar, porque afinal elas não estão vendo. O certame será fracassado, ou a licitação será deserta. Deserta não, será fracassada, porque as empresas não vão saber que o orçamento está mal estimado, então elas vão participar. Uma vez participando, o preço vai estar muito acima do que foi estimado, elas vão ser desclassificadas e a administração vai ter que refazer o planejamento, refazer o certame e, obviamente, perder muito dinheiro e muito tempo. Perde dinheiro com os custos transacionais, perde dinheiro com o tempo perdido. E é muito tempo que se perde nas estatais, com a necessidade de refazer esses certames, por causa de orçamento mal estimado, defasado, com valores muito baixos. Se esses valores estivessem públicos, pelo menos as empresas iam dizer: olha, esse valor que você está estimando é absurdo, não faz o menor sentido. Estou mostrando aqui para você. Você pelo menos teria a oportunidade de corrigir. Agora, poderia também você ser teimoso, né? Você na administração ser teimoso, não corrigir o orçamento ou não poder corrigir por alguma burocracia legal, não tem como alterar, sei lá, algum tipo de decreto. E, bom, aí a licitação seria deserta, porque as empresas não iriam participar. Então, impede a correção do orçamento. E eu conheço o caso de empresa, por exemplo, que teve acesso ilícito ao valor estimado, né? Foi beneficiada pelo vazamento e não participou, por quê? Porque o valor estava muito defasado. Aí veio outra empresa que não teve acesso ao orçamento, participou com um valor, digamos, qualquer que seja, e foi desclassificada. Então isso acontece com bastante frequência. Por isso que esses dois últimos argumentos são o que eu mais menciono como argumentos contrários ao orçamento sigiloso. Aí vem o terceiro aqui, o segundo que eu menciono. Nem sempre evita cartel, óbvio. Às vezes as empresas cartelizam e acertam no valor, né? Enfim, não dá para garantir que vai evitar. E o primeiro argumento é que nem sempre reduz preço. O orçamento sigiloso, apesar da teoria, não é garantia de redução de preço. E aí é preciso mencionar o relatório da CGU, recente de 2024, que fez um amplo estudo sobre orçamento sigiloso e constatou que nas licitações em que o orçamento foi divulgado, como regra, os preços eram menores, mais baratos do que naquelas licitações em que havia orçamento sigiloso. Então, nem a teoria se mostrou correta.
Claro, veja só, há limitações no relatório da CGU. Eles analisaram basicamente licitações de bens. Foram mais de 781 mil compras públicas que foram analisadas, mas basicamente limitando-se a bens. Nessas, onde provavelmente já havia competição suficiente, tá em sigilo ou não era indiferente, porque a própria competição já faria com que o valor fosse reduzido. Então, esse relatório mostra mais uma vez que essa teoria da âncora, pelo menos da administração pública, não é tão verdadeira. Pelo menos, relatório, é sempre importante limitar, né? Qualquer estudo. É preciso ver como foi feito e quais as limitações. E a limitação é que, olha, a gente analisou bens. Aí eu trago esse acórdão aqui, que o TCU já em 2025, olha só, declarando inidoneidade de empresa que se beneficiou, que teve acesso ilícito ao valor orçado. O acesso indevido a informações sigilosas, como o orçamento referencial da administração, comprometeu a isonomia e a competitividade. O conhecimento prévio dos preços que deveriam ser sigilosos levou as empresas recorrentes a apresentarem propostas idênticas ao valor orçado, reduzindo a competitividade e gerando prejuízo à administração pública. Configurada a fraude à licitação, pressuposto indispensável para a declaração de idoneidade. 2025, da relatoria do ministro Benjamin Zinler. Então, olha só, como isso é tão comum, que olha só, acórdão já pressupõe, assim, são casos bem específicos que eventualmente são levados, né, aos tribunais de contas. Esse tipo de vazamento, isso é tão comum que já começou aqui ao próprio Tribunal de Contas da União a perceber, a receber casos em que isso estava óbvio. E eu diria que a gente vai ver muito mais ainda. A gente vai ver muito mais, porque, como eu falei, é muito comum. Vamos lá. Agora, quando usar? Eu estou falando aqui de. Eu falei dos argumentos favoráveis, dos argumentos contrários. Eu sei que tem muita gente que é favorável, que tem boas experiências, e eu estou tentando, inclusive, conversar, descobrir mais essas pessoas, para entender quais os mercados em que esse sigilo realmente pode beneficiar a administração. Sei que no âmbito federal poucos órgãos estão usando. Ronaldo Corrêa, nosso amigo, professor, servidor da Polícia Federal, disse que lá eles não usam de jeito nenhum, que ele é contrário. Na Universidade Federal do Espírito Santo, um professor que é servidor da Universidade Federal do Espírito Santo, Ricardo Porto, chegou a escrever sobre esse assunto. Ele mesmo fez, lá pelos idos de 2017, um estudo com base nas licitações da própria Universidade Federal e ele viu que realmente não havia benefício com a utilização do orçamento sigiloso. Na prática, eles não estavam verificando benefício. Um ex-aluno nosso, que também já é professor, o Matheus, que é servidor lá do TRT, eles já regulamentaram em norma interna, praticamente vedando o orçamento sigiloso. E olha que a gente está falando de servidores federais em órgãos bem estruturados, até mesmo Polícia Federal, em que, querendo ou não, o risco de vazamento, de corrupção é muito menor. E no caso do Matheus, TRT do Espírito Santo, uma instituição absolutamente de referência em contratações públicas. Então, esses órgãos, eles estão basicamente vedando o orçamento sigiloso. Não estão vendo nenhum benefício. Mas eu sei que tem estados e tem municípios bem estruturados que estão utilizando em casos específicos.
Sei também de municípios que não têm estrutura nenhuma, em que o orçamento é facilmente vazável, mas tem pessoas de boa fé que estão utilizando o orçamento sigiloso e estão tendo bons benefícios, que estão, pelo menos, entendem que estão tendo realmente um benefício concreto, conseguindo reduzir preços. Pois bem, mas quais são, afinal, esses mercados em que o orçamento sigiloso pode fazer sentido? Primeiro, eu já mencionei aqui mercados concentrados, mercados em que há pouca concorrência real, tem poucos fornecedores, tem poucos prestadores de serviço. Eles se conhecem. Na nossa experiência, a gente suspeita de conluio. Na nossa experiência, falando aqui como na perspectiva do órgão licitante, os valores são muito inflados. A gente não consegue reduzir muito. Vamos testar o orçamento sigiloso para ver se a gente consegue baixar. Mercados muito concentrados, mercados, por exemplo, de elevadores. Tem vários mercados que vocês aí, principalmente que estão na ponta, conhecem, que tem poucas fornecedoras. Pode até que ser que em alguns lugares a concorrência seja ampla, mas na sua localidade você percebe que a concorrência é pequena. Contratação de bens provavelmente não vai fazer sentido orçamento sigiloso. Serviços, quando os serviços começam a ser mais personalizados, pode fazer sentido orçamento sigiloso, porque aí você já está entrando em projetos que são mais específicos, que é o que eu coloco aqui por último, projetos inovadores ou pouco padronizados. Contratações estratégicas ou sensíveis. Novamente, está falando de serviço com um nível maior de especificidade. Quando o seu orçamento, você sente que o seu orçamento ele está inflado, ou ele é baseado em alguma tabela que você sabe que está inflada, alguma tabela eventualmente de construção civil, é do mercado, é da localidade, é do mercado, e deve existir uma sensibilidade do gestor em relação ao orçamento, a vantagem ou a necessidade de se testar o orçamento sigiloso. É por isso que eu acho interessante o orçamento sigiloso como uma ferramenta. Olha, a gente está pagando muito caro. Vamos testar o orçamento sigiloso? Porque tem pouca concorrência, porque o produto é muito específico, é um serviço muito específico. Agora, se for um serviço tão específico que o fornecedor não tem referência nenhuma, aí pode dar tudo errado. Que você vai, de repente, pegar, ele vai ficar totalmente no escuro e aí ele vai acabar jogando um preço. Pode ser que ele jogue um preço muito abaixo do que ele é capaz de cumprir e esse preço se mostre no futuro inexequível. Então é preciso ter muito cuidado. Vamos pensar sempre em mercados. Eu ficaria sempre com isso aqui na mente. Serviços que são mais específicos, pouco padronizados, não vão haver muitas referências de preços, e mercados concentrados. Aí, nesses casos, pode valer a pena. Você tem uma justificativa, vai ser fácil justificar no estudo técnico preliminar e lá no ETP, né, no artigo 18, que diz sobre o que deve conter no ETP. Tem lá que é o momento de você analisar se é caso ou não de orçamento sigiloso. Então vai ser fácil justificar e você vai testar. E você vai testar o orçamento sigiloso. Como eu falei, há pessoas que já testaram, o professor Andriu, lá de Jaboatão, que para mim é um município referência, em contratações públicas. Eles já utilizaram o orçamento sigiloso em alguns casos e consideram que foi um sucesso. Então, é isso. Tem que ver qual o caso. É por isso que eu gosto da lei ter tornado uma ferramenta e uma exceção. Porque me parece que agora já está muito claramente, digamos que estudado e constatado que o orçamento sigiloso ele
pode ser bom em determinados casos. E agora vem um outro ponto importante, que é como. E quando eu falo como o orçamento deve ser mantido em sigilo, eu quero me referir, é claro que eu estou utilizando como aqui mais como um gancho para poder falar desses dois pontos, eu quero me referir à necessidade de proteção do sigilo e ao momento adequado para a sua divulgação. A proteção do sigilo do orçamento é fundamental. Sem proteção, sem proteção, que é o que a gente vai chamar de a governança do sigilo, sem a regulamentação e as regras do sigilo. Sem isso, acabou. Não tem o que se falar em orçamento sigiloso. Se o seu órgão não tem uma regulamentação e estrutura para proteger bem o sigilo, não faça. Não coloque sigilo. Eu, como órgão de controle, eu acho que é um erro grosseiro um gestor que não tem ferramenta processual, ferramenta tecnológica, que não tem instrumento para proteger o sigilo, que não tem uma regulamentação do sigilo, fazer uma licitação com sigilo. Eu acho um erro grosseiro, porque o sigilo é facilmente vazável. Ora, todo mundo vai ter todo mundo que trabalha no órgão vai ter acesso. Talvez até, e aí seria um erro ainda mais crasso, qualquer pessoa que acessar o processo administrativo. Então, se não houver uma governança do sigilo, e aí quando eu falo governança do sigilo, regulamentação e ferramentas tecnológicas, pressupondo o processo eletrônico, ferramentas tecnológicas adequadas para a proteção, eu recomendo fortemente para vocês, não ousem fazer licitação com orçamento sigiloso. Conheço gente no próprio Rio Grande do Norte, de boa fé, que está fazendo, que está testando, mas é um erro. É um erro, porque, na verdade, esse sigilo não está bem protegido. E eu falei para vocês, ó, órgão federal que tem estrutura para proteger, está preferindo não utilizar. Então, pessoal, regulamentem. Primeira coisa, regulamentar. E aí eu coloquei já no chat aqui para vocês uma sugestão de regulamentação. Eu coloquei uma minuta de regulamentação. A partir de tudo isso que eu já falei, e da jurisprudência dos tribunais de contas, mais especificamente do TCU. Uma sugestão. E aí vai ter basicamente o quê? E aí eu trago aqui dois artigozinhos que são os principais dessa regulamentação. Processo de contratação que contém orçamento sigiloso tramitará na fase de planejamento e seleção em nível de acesso restrito. Classificação deverá ser registrada no sistema eletrônico de processos, com indicação do fundamento legal, do período de sigilo e do número do processo. Os documentos que contêm o orçamento sigiloso poderão ser autuados em anexo ou volume apartado, de modo a permitir a ampla publicidade dos demais atos. Então você cria um processo anexo, um outro volume, outros autos, com os documentos que deverão ser mantidos em sigilos. E aí a regulamentação deve conter quais os documentos que devem estar no sigilo. O acesso ao orçamento estimado será restrito a. Aí você precisa colocar as autoridades que poderão ter acesso. Eu colocaria basicamente a autoridade competente, assessoria jurídica e controle interno e demais agentes públicos que precisem ter essa informação. Demais agentes públicos em que o acesso ao orçamento seja necessário para o exercício das suas funções. Pregoeiro, por exemplo. Pregoeiro, equipe de apoio, e aí colocaria quando necessário para o exercício das suas funções, para restringir ao máximo. Órgão de controle terá acesso se requisitado e eles terão o compromisso de manter o sigilo também, de proteger esse sigilo.
Eu acho sinceramente. É claro que a lei tinha que colocar isso, mas é um sigilo tão curto, porque é do momento ali em que vai abrir, né, já no final do planejamento até o final da fase de lances. Então é para ninguém ter acesso. Durante esse período, ninguém pode ter acesso. Prefeito no município, procurador-geral do Ministério Público ou de algum órgão, se não for a autoridade máxima para ordenar aquela despesa, não é para ter acesso. Prefeito pede. Tá, mas é o secretário que é a autoridade competente. Prefeito não é para ter acesso. E aí olha como a proteção do sigilo vai ficando frágil quando a gente tem servidores, em sua maioria comissionados. Mas é isso. Tribunal de Contas, quem é a autoridade máxima? Bom, para uma determinada contratação, é o secretário-geral que é o ordenador de despesa. O presidente do tribunal precisa saber ter acesso ao orçamento? Não. Não é para dar para ele o acesso. Então é preciso restringir ao máximo. Eu coloco nessa normatização, é claro que é uma sugestão, é para fins de estudo e, eventualmente, utilização a partir de uma discussão interna do órgão. Foi feita com base num decreto lá do município de Porto Alegre, aproveitando também, obviamente que eu faço tudo isso com a ajuda da IA, graças a Deus, né? Peguei jurisprudência do Tribunal de Contas, alguns entendimentos, parte dessa minha aula e montei essa minuta. Ficou muito boa. Fiz algumas modificações, mas acho que ficou legal, para a gente ter uma noção do que é importante ter numa regulamentação de orçamento sigiloso. E aí vem um outro ponto importante, que é o momento de divulgação. Que no RDC, por exemplo, o momento da divulgação era após encerrada a licitação. Em outros casos, discutia-se e falava-se em divulgar após o julgamento final das propostas. O que a prática revelou? Que divulgar só após o resultado final do julgamento vai impedir a negociação com o primeiro colocado, quando ele tiver dado um preço que tenha ficado acima do seu máximo. E a gente viu isso num acórdão recente que eu tive a oportunidade de analisar segunda-feira, no evento da professora Luana Carvalho e Nathalie, em que a gente analisa acórdãos do Tribunal de Contas da União, né, a Conferência Nacional de Estudo de Casos. E eu analisei esse acórdão segunda-feira agora, 2024. E o que aconteceu ali? O orçamento era sigiloso, mas o edital vedava, e aí não era culpa do pregoeiro, veja só. O pregoeiro estava cumprindo o edital, mas o edital vedava a divulgação do orçamento antes do julgamento das propostas. E aí o que aconteceu? Acabou a fase de lances, o valor tinha ficado da primeira colocada. Veja, a primeira colocada deu o valor mais baixo. E era um julgamento menor preço global. Em alguns itens, o valor tinha ficado acima do estimado. E aí o pregoeiro disse, ele não podia revelar qual era o valor do item, não podia revelar nada do orçamento. Mas aí ele ficou para a empresa. Senhor licitante, o seu valor ainda está acima do nosso estimado, nos itens 1 e 2. Reajuste a planilha. O licitante, sem saber qual era o valor máximo, ele queria ganhar. Já tinha dado a menor proposta, o menor valor. Mas um dos itens estava acima do estimado por item naquele processo. Aí o licitante foi, reajustou, mas ele não acertou. Ele não acertou qual era o valor máximo. E o pregoeiro não estava revelando. Vedado pelo edital. Aí a empresa foi desclassificada e representou ao TCU. O TCU, de certo modo, disse o seguinte: olha, senhor representante, senhora empresa,
Realmente o edital podia ter sido mais claro, mas a gente não vai punir o pregoeiro por isso. Fez algumas recomendações. Então, a recomendação do TCU, que já é o que está na IN-SEG 73, é de que deve-se permitir a divulgação do orçamento após a fase de lances, quando as propostas estiverem acima dos preços de referência, para tornar possível a negociação de preços. Então, o que é para fazer? O orçamento é sigiloso. A empresa que deu o menor valor, ela deu um menor valor ainda acima do seu máximo. Aí você abre para ela, você diz: olha, acabou a fase de lance. Eu vou revelar para todo mundo aqui qual é o orçamento que a gente estimou. Ele é um pouco abaixo daquele mínimo que vocês ofertaram. Senhor licitante vencedor, você topa baixar para esse meu valor máximo? Aí o licitante vencedor pode dizer: olha, agora sim. Se o seu valor máximo, por exemplo, era 1.025.000. Desculpa. O seu valor máximo era 1 milhão. Eu dei 1.025.000. Eu tiro esses 25 sem o menor problema. Mas você, para fazer essa negociação, você precisa revelar. Você não pode ficar deixando a empresa no escuro, dizendo: senhor listante, baixe mais o valor, baixe mais, você ainda não acertou. Não faz sentido. Então, o TCU já vinha falando disso, e a INSS 73 de 2022 já consolidou isso também. E eu fiz, na minuta que eu sugiro, eu coloco também algo relacionado a isso. Entenderam, turma? Olha como a nossa aula foi bem objetiva. Já acabamos. Quero ouvir perguntas de vocês. Tem alguma? No chat aqui tem um comentário. Deixa eu ver. A Ana Paula, ela diz: eu sei de prefeitura perto da minha cidade que usa orçamento sigiloso para beneficiar fornecedores. Pois é, Ana Paula. Você já deve ter percebido que isso para mim não é novidade, né? Não é novidade para ninguém, para ninguém. É isso, pessoal. É isso. Eu disse desde o início, olha, se eu vi município utilizando orçamento sigiloso, eu vou partir do pressuposto de que tem algo errado. Só que aí depois eu conheci pessoas em que eu acho que realmente estão de boa fé. Eu reconheço que, olha, poxa, estão de boa fé. Estão querendo fazer certo. Só que, a meu ver, é errado. Por quê? Porque não tem uma regulamentação. De repente, podem até estar protegendo o sigilo. Aí vai ter que ver caso a caso. Mas eu acho que tem que ter uma regulamentaçãozinha. Regulamentação, uma normatização, como a que eu sugiro, mais proteção efetiva por meio de sistemas. Entenderam? É isso, turma. Alguém mais quer fazer alguma observação, algum comentário? Diga lá, Aquiles. Professor, o senhor está me Tô ouvindo? ouvindo, tô ouvindo. Boa noite. Bom, vamos supor o caso que um órgão não tem ainda uma regulamentação, mas ele justifica, e como a Lei 14.133 ele deixa na discricionalidade do órgão, né? E ela decide fazer um orçamento sigiloso, justifica e toma todos os cuidados e se baseia na experiência, tanto negativa como positiva, né, dela, eu não veria nenhum problema com relação a ela adotar o orçamento sigiloso. Que às vezes, como o senhor, e o senhor tem razão, coloca, há sempre um perigo e às vezes tem aquela situação de demonizar o orçamento sigiloso. Eu, Aquiles, eu concordo contigo, tá? Eu devo dizer que eu concordo com você. A regulamentação que eu proponho, ela não é um fim em si mesma. Ela não é, assim, uma exigência legal. A regulamentação, a meu ver, ela é para mostrar ao órgão de controle que, olha, eu pensei sobre isso. Eu pensei e disciplinei
como o meu sigilo vai ser protegido. Eu estou mostrando para você e estou institucionalizando as regras para os servidores de proteção do sigilo. Se não tem a regulamentação, mas na prática você justificou, você tem um sistema, o acesso foi dado somente a pessoas tais, tais e tais, realmente, a gente não vai pressupor má fé nesse ponto. Mas a questão é que todo processo sigiloso ele precisa ter um mínimo de regulamentação, e essa regulamentação não precisa nem ser, né, um decreto, às vezes é uma portaria, é uma instrução normativa, um direcionamento ali, um disciplinamento interno. Olha, pessoal, da autoridade máxima, ó, quando a gente colocar um processo em sigilo, é preciso que alguém diga quais são as autoridades que vão ter acesso. E como a gente vai proteger esse sigilo? E quando esse sigilo vai ser liberado, qual o período de sigilo? Então, assim, as regrinhas, entendeu? De proteção. Então, quando eu falo em regulamentação, não é uma exigência legal, é uma necessidade de disciplinamento, de normatização institucional, para estabelecer as regras para os servidores. Olha só, assim, isso para órgão que tenha uma estrutura média, isso é fundamental, porque você precisa dizer para os servidores, olha, quando vocês forem justificar o sigilo, vocês vão seguir as seguintes regras. No momento tal, vocês vão autuar o processo em separado. A autoridade tal vai solicitar o sigilo para o setor de informática e indicando as pessoas que vão ter, segundo a normatização, acesso. Se tiver que justificar alguma pessoa a mais, por exemplo, eu preciso que o fiscal do contrato tenha acesso a esse orçamento, sei lá, a equipe de apoio. Em que momento? Quem é que vai justificar? Em que momento? Então, assim, é, o que eu penso da regulamentação é uma, é, é é uma antecipação, é governança. É a mesma ideia, é a mesma lógica de fazer. Por que que a gente, por que que é importante regulamentar a segregação de funções? Para antecipar para o órgão de controle a sua dificuldade. Olha só, eu só tenho duas pessoas aqui. Então eu preciso que quem faça o planejamento seja fiscal. Eu preciso eventualmente que o pregoeiro faça planejamento. Eu preciso que o pregoeiro assine o edital. Então você está antecipando para o órgão de controle a sua dificuldade e estabelecendo que segregação de funções naquele seu micro-órgão vai ser feito daquela maneira. Porque é assim que você pode fazer. Captou? Mas eu concordo com você. Não é, se você, do jeito que você falou aí, não dá para pressupor má fé. Concordo plenamente com o senhor. É porque a gente conhece a realidade de alguns órgãos, né, principalmente alguns municípios, e aí eu lhe faço a seguinte indagação. Essa regulamentação, ela poderia constar também no próprio termo de referência, que lá no ETP pode vir a justificativa. Lá no termo de referência poderia ter um item regulamentando e já vem também no próprio edital com algumas observações a serem feitas com relação ao procedimento desse orçamento É porque, sigiloso. assim, um pressuposto de uma regulamentação, de uma normatização, é que ela tem um caráter mais geral. Então, quando você coloca qualquer tipo de norma num, num edital, num termo de referência, você está atribuindo uma regra especificamente para aquele certame. Então, assim, eu não veria como adequado você, assim, não é que, acho que não precisa você colocar uma norma dentro de um termo de referência. O edital já é uma regra para aquele certame, né? Claro que você pode ali estabelecer no edital uma regra específica. Primeiro você vai dizer que o orçamento é sigiloso, você vai dizer quando ele vai ser divulgado, essas regrinhas que já seriam intuitivas. Mas me parece que é mais adequado uma normatização que seja instrução geral,
porque já é uma antecipação, né, do que a lógica da governança é essa, é você, de certo modo, você está estabelecendo regras, regras que sejam de caráter permanente. Podem ser revogadas, mas em princípio, até futura revogação, até futura alteração, você vai e seus subordinados vão se pautar por aquelas regras. Então, a norma precisa ter um pouco desse caráter abstrato, não ficar se referindo simplesmente para aquele certame. Ok, O, professor. Leo, o Leonardo. Compreendido. Oi? Compreendido. Entendi, Show. entendi. Beleza. O Leonardo diz: na prática, em serviço de engenharia, deve ser disponibilizada a planilha dos itens, embora sem indicação de preço para cada item. É, Bom, como regra, Leonardo, tem que ser estabelecido o preço, né? Tem que ser indicado o preço de referência. Não vai bastar só a planilha indicando, não. Você precisa primeiro dar todas as informações necessárias para a elaboração da proposta, mas tem que ter o preço de referência de todos os itens. Embora esses preços sejam estimados, né? A planilha, o que vai importar, o que vai ser definitivo é o valor global. Ah, em caso de orçamento sigiloso. Precisa ter todos os elementos necessários para a formação do preço. E aí sim, seria mais ou menos como você está dizendo, né? Tem que ser disponibilizada a planilha com todos os itens, porque é aquilo que você vai avaliar até eventualmente, para eventualmente ter, é, se é caso de ajuste depois, né? Enfim, se vai ter jogo de planilha ou não, evitar o jogo de planilha, etc. Mas sim, é exatamente isso. Em engenharia, eu acho bem complicado. É porque engenharia eu tenho dificuldade de me meter muito, porque eu não sou engenheiro. Mas me parece bem complicado o orçamento sigiloso na área de engenharia. Digamos que é mais. Precisa de uma reflexão maior, de um cuidado maior. Ok, turma? Aula curta, objetiva, só para a gente discutir esse tema. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação fiel aqui de vocês ao vivo. E até a próxima quarta, em que a gente vai falar sobre. Ah, não, quarta é o nosso evento. Deixa eu fazer aqui a divulgação, porque isso vocês vão ter acesso, obviamente, ao nosso evento, como fazer a contratação de artista, o passo a passo. Próxima semana a gente não vai ter aula do Atualiza, porque a gente vai ter o evento ao vivo, que é o evento de Black, para a gente trazer novos alunos para o elenco do Atualiza. E depois a gente vai ter uma continuação, uma trilha de conteúdo específica sobre contratação de festa, planejamento de festa, fiscalização, execução do contrato, etc. Então a gente vai começar com a contratação do artista, o passo a passo. Quem não tiver inscrito, se inscrevam só para poder vocês participarem ao vivo, mas isso vai ficar depois disponível na plataforma exclusivamente para vocês, tá? A gente deixa ao vivo por alguns poucos dias, depois joga para a plataforma e fica exclusivo para vocês. E a gente vai ter uma trilha de conteúdo específica para festa, evento, enfim, o que for relevante para o estudo desses casos, tá bom? Então, próxima semana, contratação de artista, e na semana seguinte, aí a gente vai ter uma conversa com o Andrew, que eu já mencionei aqui, sobre o SIX, o Sistema de Compras Expressas. Até lá, meus amigos. Grande abraço a todos e um excelente feriado.